Bem, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta faculdade que espero que a considerem sempre vossa e que, sobretudo, acompanhem as atividades que vamos tentando desenvolver de reflexão sobre a situação económica e social. Foi para nós uma grande honra e um prazer muito especial que a Amnistia Internacional nos tivesse escolhido para parceiros nesta iniciativa, que considero, digamos, uma iniciativa ideal para fecharmos o ano letivo. Enfim, é um fechar relativo, porque vejo na minha frente ainda uma pessoa ou outra que ainda terá que fazer uns exames, pelo menos uns exames de melhoria, espero, mas, enfim, outros não são aqui da faculdade e para esses as palavras de boas-vindas são especialmente importantes, mas, como dizia, fico muito grato ao Dr. Vítor Nogueira, à doutora Teresa Pina, que tenham, digamos, estabelecido este acordo connosco. Cumprimento também a doutora Virgínia Braz Gomes e todas as pessoas que acederam a vir falar connosco sobre um tema que é um tema de importância fundamental nos dias que correm, como todos infelizmente sabemos. Nós iniciamos o século XXI, enfim, em condições, como dizer, bastante mais difíceis do que se poderia esperar. Eu creio que houve um período de grande esperança, que foi o período de 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim, e se pensou que com o fim da Guerra Fria íamos passar a viver num mundo melhor, em que a democracia vingaria por todos os lados e em que os direitos sociais também se afirmariam com grande generosidade. Todos sabem, pelo contrário, os enormes equívocos deste raciocínio, as coisas terríveis que se passaram a todos os níveis depois da queda do Muro de Berlim, a forma como os conflitos se tornaram bastante mais agudos, se diversificaram e prolongaram, mas, sobretudo, todos temos a percepção da forma como o lugar das pessoas no mundo foi perdendo importância. Foi perdendo importância até surgir a noção dos descartáveis. A ideia que todos nós somos descartáveis, uma ideia que tem sido denunciada particularmente pelo Papa Francisco, quer na exortação evangélica, quer em várias intervenções, esta ideia que vivemos numa economia em que as pessoas não têm direitos, nem têm especial razão de existir, a não ser em função da sua riqueza. Esta situação é uma situação relativamente curiosa, a evolução das últimas décadas, porque a Europa do pós-guerra assentou na criação de um património cultural garantístico, de forte concessão de direitos, de criação daquela coisa, daquela nebulosa normalmente chamada por Estado Social e que conheceu sempre variantes muito sensíveis entre os Estados nórdicos, os Estados Sul, França, enfim, tudo isto esteve sempre longe de ser um único modelo, mas que era, digamos, um modelo assente basicamente numa ideia de inclusividade, numa ideia de criar um cordão de solidariedade social e um cordão de cidadania que foi progressivamente integrando a ideia de direitos humanos. Esta ideia foi trabalhada especialmente no Conselho da Europa, em primeiro lugar, e depois pela própria União Europeia. E hoje em dia, uma pessoa que tem refletido a um nível extraordinário sobre isso, e que vamos ter o privilégio de ouvir amanhã, que é o conselheiro Cunha Rodrigues, por exemplo, tem chamado a atenção para que aqueles que normalmente são designados por indignados, por pessoas sem qualquer base, que estão só a expressar, digamos, um mal-estar pessoal, são, afinal, titulares de direitos que lhes são garantidos pelos próprios instrumentos europeus, pelos mesmos direitos que garantiram até agora com pelo mesmo direito que garantiu até agora que o Dr. Durão Barroso era Presidente da Comissão Europeia, ou que o Parlamento Europeu funcionava em determinados moldes, etc. Há, de facto, um conjunto de legislação europeia, entre os quais a Carta Fundamental dos Direitos do Homem.
que, enfim, é tema que iremos ver durante a manhã, justamente, o Conselheiro Cunha Rodrigues falará disso. As coisas não são tão lineares, a Carta, que tem um conjunto, uma afirmação muito clara de direitos, tem, por outro lado, algumas normas de interpretação que permitem a fuga a estes direitos. Ora bem, esta afirmação de direitos ocorreu numa fase de relativa prosperidade no continente europeu, ou de muita prosperidade no continente europeu, quando a situação económica piorou, aconteceu, digamos, um pouco o oposto àquilo que se poderia pensar que devia ter acontecido, que é, em vez desses direitos terem sido reforçados, assistiu-se à prática destruição destes direitos. Não só no continente europeu, por exemplo, nos Estados Unidos, entre 1980 e 2011, a desigualdade social duplicou, o que são números verdadeiramente assustadores. E no continente europeu, a desigualdade também subiu de uma forma extraordinária e, sobretudo, as prestações de apoio contra o desemprego, contra as situações de precariedade social, foram praticamente suprimidos. E passou a haver, aliás, uma noção quase de desprezo sobre os direitos económicos, a conversa sobre os direitos garantidos e tal, que é usada com ar de certa percorrência, de um certo gozo sobre o direito tribunal, o Tribunal Constitucional considerar que há direitos garantidos e tal. E as pessoas que o fazem não se lembram sequer que direitos garantidos são todos, incluindo o direito de propriedade, e que, portanto, se contesta os direitos de cidadania, também então se pode contestar o direito de propriedade, e se pode legitimar aquilo que aconteceu um pouco em Portugal em 74, 75, das ocupações, da autogestão, etc. Se não há direitos garantidos, se o direito não serve para nada, como parece cada vez mais ser o entendimento dos políticos e gestores portugueses. Vimos agora esta última reação ao acórdão do Tribunal Constitucional, são reações cada vez mais violentas. Eu, no outro dia, num artigo que escrevi, dizia há tribunais constitucionais e tribunais constitucionais. O Tribunal Constitucional alemão tem mantido a Europa mais ou menos suspensa, mas ninguém se lembra de falar nas motivações políticas do Tribunal Constitucional ou nestes disparates que para aí se diz. Bom, no meio disto, o que é que aconteceu de bom? Às vezes não acontecem só coisas más. O que aconteceu de bom? Apareceu o Papa Francisco, suponho que já disse que é isso, que fez, aliás, esta coisa espantosa, que nem sequer foi limitou-se a fazer uma exortação evangélica, nem sequer fez uma encíclica. Portanto, uma exortação evangélica é uma coisa dirigida basicamente para o interior da Igreja, e essa exortação teve um impacto no mundo extraordinário. Só aí há 2 ou 3 dias é que houve um banqueiro português, que aliás já nos habituou a declarações bastante espetaculares, que disse que aquilo do Papa não lhe dizia nada, não se sentia interpelado pelo Papa quando o Papa falava nessas questões da desigualdade e tal. Mas, além do Papa, se me permitem a expressão um pouco apocalíptica num certo sentido, apareceu também outro profeta, que foi o economista francês Thomas Piketty, que escreveu um livro chamado Le Capital au XXe siècle, que foi publicado já sensivelmente... Século XXI, claro está, peço desculpa, que foi, aliás, já publicado na França há um ano, sem um sucesso especial. Agora foi traduzido para a América, onde se tornou o livro mais vendido na Amazon e se tornou o centro de um verdadeiro furacão político e de um verdadeiro debate político sobre a desigualdade. De tal forma que nos últimos dias temos assistido a uma verdadeira corrida das forças mais significativas do capitalismo para provarem que é possível corrigir os aspectos mais desagradáveis do capitalismo. Por exemplo, a semana passada houve em Londres uma conferência promovida pelo Banco Rothschild, pela Câmara de Londres, pelo Financial Times e patrocinada pelo Príncipe Carlos. Não sei se o Príncipe Carlos finalmente terá a sua ocasião agora que os reis estão a abdicar de se passar a rei, mas, portanto, uma conferência chamada Capitalismo Inclusivo.
para dar a ideia que é possível alterar a situação atual no sentido de integrar dentro do sistema capitalista normas de proteção dos mais desfavorecidos. E, curiosamente, uma das pessoas presentes, estiveram presentes grandes pessoas de grande relevo no meio financeiro, sobretudo, não houve propriamente intelectuais nem economistas, foi um debate essencialmente sobre financeiros e em que a vedeta foi aquela senhora, como eu costumo dizer, à segunda, quarta e sexta, pensa de uma certa forma, à terça, quinta e sábado de outra, ou seja, a Presidente do Fundo Monetário Internacional, a Sra. Lagarde. E a Sra. Lagarde fez um discurso violentíssimo, que levou, aliás, a comentários desagradáveis do sistema bancário sobre o papel do sistema financeiro na crise e, sobretudo, recordou uma coisa espantosa, é que as 85 pessoas mais ricas do mundo, que na própria expressão dela cabem num autocarro de Londres, que é onde ainda há aqueles belos autocarros de 2 pisos, essas 85 pessoas têm tanto dinheiro como a metade da população inteira do mundo. Portanto, digamos, esperemos que o capitalismo inclusivo seja uma semana, coisa nenhuma. Foi um dia o que chegou para o capitalismo se tornar inclusivo, mas que dessa reflexão tenham saído ideias como é que podemos tornar o capitalismo mais inclusivo. E algumas das ideias mais fáceis, parece-me, são, além da necessidade de rever toda a questão da distribuição e da desigualdade na distribuição, são manter aquilo que é o espólio cultural e social da Europa, manter o conjunto de direitos económicos e sociais que caracterizaram a Europa durante décadas. Agora, naturalmente que a questão da desigualdade é que está a atingir limites impensáveis, contrariando o otimismo de que à medida que o mundo fosse crescendo em riqueza, toda a gente beneficiaria com esta riqueza. O que se está a passar é exatamente o inverso, de tal forma que durante muito tempo nós, quando pensávamos na pobreza, virávamos sobretudo para outros continentes e hoje em dia somos obrigados a olhar aqui para o pé de nós. O que tem uma pequena coisa boa é que noutros continentes a riqueza aumenta, embora aumente na base também, por regra, de uma distribuição totalmente perversa. Se pensarmos na China, por exemplo, noutros países, temos o mesmo ou ainda pior, um problema ainda agravado. A única e gloriosa exceção neste panorama nos últimos anos foi o Brasil. Foi o único país onde, como sabem, as desigualdades diminuíram substancialmente. Dirão os mais cínicos, bom, e a resposta foi a agitação social. Pelos vistos, nos países onde não é reconhecido esse direito à diminuição da diferença social, as pessoas vivem mais conformadas, como sucede aqui entre nós, vivemos bastante conformados, ou, como diz a grande escritora Hélia Correia, numa expressão que gosto muito, profundamente desanimados, no sentido de sem alma. Tudo o que possamos fazer para devolver às pessoas a alma e, sobretudo, para lhes devolver os direitos é seguramente qualquer coisa de extremamente positivo e, portanto, saúdo vivamente a Amnistia Internacional, que é, como todos sabemos, a organização, a ONG mais prestigiada, mais importante no mundo, por esta evolução, por esta preocupação crescente com os direitos económicos e sociais e renovo os meus agradecimentos por nos terem aqui como parceiros. Muito obrigado.